Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida alvinegra. Estou aqui mais uma vez na companhia de vocês, Fábio Rocha. Vamos iniciar mais um programa da nossa série Histórias Alvinegras. Como sempre, agradeço demais os comentários, as referências elogiosas. Isso só nos motiva a fazer cada vez mais outros programas, tentando sempre melhorar um pouquinho em relação ao anterior, ok? A nossa história de hoje é de um super craque que nós tivemos, né? E vocês já devem ter visto aí na chamada quem é, que só não teve maior fama por conta de nunca abrir mão das suas convicções e sempre viver no seu mundo. E isso a gente vai conhecer um pouco mais. Eu vou tentar resumir aí a história e a biografia desse craque que nós tivemos, chamado Ney Conceição. Vamos lá? Então, o nosso Ney Conceição Moreira, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, em 8 de dezembro de 1946, tá? E como tudo começou? Como que o Botafogo surgiu na vida dele? Bem, a biografia dele tem muitas coisas interessantes e vocês vão acompanhar comigo. A começar, como que ele chegou no Botafogo, tá certo? Ele foi levado pelo seu tio, o Moreira. Quem era o Moreira? O Moreira era um colega que jogava no Andaraí. Vocês lembram daquele samba do Ney Lopes, nos tempos que Dondon jogava no Andaraí? Então, aquilo é verdade, para quem não sabe. E o Moreira era colega de time do Dondon do Andaraí, tá certo? E aí ele começou a verificar que aquele sobrinho dele tinha muito jeito para jogar bola e começou a levá-lo para vários times de bairro. E aí, um dos times de bairro se chamava Botafogo Suburbano. Então, eu não sei se isso era um presságio, uma ideia do que iria acontecer no futuro, mas o fato é que o garoto Ney começou a se destacar no tal do Botafogo Suburbano. Depois, ele foi para o Pavonense, e no Pavonense ele chamou tanta atenção, né, que o NECA, com seus olheiros, aquela escola mítica de formação de grandes craques que nós tivemos na década de 60. Vocês vejam só, né? Vocês que estão acompanhando aí os nossos episódios, né, sabem que essa escola formou verdadeiros craques e campeões no começo da década de 60. E aí, um olheiro do NECA, ao vê-lo jogar num torneio de final de semana em Del Castilho pelo Pavonense, foi lá, conversou com o garoto e o levou para General Severiano em 1963, ok? 3 anos depois, em 1965 para 66, ou seja, o nosso Ney Conceição tinha 19 anos, ele foi para o profissional do Botafogo, porque ele já, vamos dizer assim, o time de baixo já era muito pequeno para a grande categoria do garoto, ok? Bem, o Ney Conceição estava numa época, e nós alvinegros sabemos, né? Uma época de ouro e que, infelizmente, talvez nunca mais se repita na nossa história, né? Era uma época que eu costumo dizer que a estrela solitária era só do nosso uniforme, né? O Ney Conceição, quando ascendeu ao time e jogou até o começo da década de 70, a gente vai ver isso sobre a carreira dele, ele simplesmente começou a conviver com Gerson, Jairzinho, Roberto, Rogério, Paulo César, Carlos Roberto. Então era um time recheado de craques, tá certo? E o Ney, desde o começo, mostrou um estilo de jogo que, vamos dizer que recentemente, né, depois daquele sucesso da escola alemã,
até a penúltima Copa do Mundo, né? Se tentou resgatar, né? Só lembrando aí, quem nos acompanha, a gente sabe que, em especial no final da década de 90, começo dos anos 2000, houve uma tendência, vamos colocar assim, da escola de futebol de colocar aqueles protetores da zaga, o pessoal que normalmente a gente chama hoje de primeiro volante, segundo volante, que eram os caras que não tinham praticamente nenhuma habilidade, era aquele cara que tinha praticamente a única função em campo de marcar e destruir a jogada do adversário. Não tem a capacidade de construir novas jogadas. Então são caras normalmente muito fortes, não é isso? Que têm um preparo físico exemplar para correr o tempo todo, mas são os famosos cães de guarda, os brucutus, tá certo? Só que recentemente a gente sabe que o futebol evoluiu muito nos últimos 10 anos e isso é uma tendência que está, digamos, ficando relegada aos times de menor investimento. Normalmente agora os times que se prezam querem formar primeiro e segundo cabeça de área como caras que também têm uma certa qualidade para construir o jogo e qualidade no passe. Bem, isso o Botafogo tinha naquela época, tá certo? A época que o Ney foi para o time titular, ou seja, final da década de 60, começo da década de 70, o nosso técnico era o Zagallo, tá? Em 1968 em especial, tá? E o Zagallo tinha predileção na época pelo 4-3-3 na partida do jogo, vamos colocar assim. E quem eram esses três no meio de campo? Eram simplesmente Carlos Roberto, Ney Conceição e Gerson. Então, é um meio de campo que dispensa apresentação. Então, eles eram marcadores, mas tinham uma qualidade no domínio de bola, no passe e na construção da jogada muito difícil. Mais uma vez, eu falo isso com tristeza. Eu acho difícil que a gente, no futuro, tenha caras considerados primeiro e segundo cabeça de área e mais um no meio de campo que tenham esse tipo de qualidade, tá certo? Então, era uma época que o time do Botafogo tinha, então, de novo, Carlos Roberto, Ney Conceição e Gerson no meio de campo, e o nosso ataque simplesmente era um ataque que foi todo convocado para a Copa do Mundo de 70. Jairzinho, Roberto e Paulo César. E às vezes, dependendo da formação, ainda se colocava o Rogério, que também foi convocado para a Copa de 70, tá? Então, o Ney, ele era, digamos, não era um titular absoluto por causa dessa formação. Muitas vezes vocês já escutaram isso, tá? No episódio do Jairzinho, quem não viu, dá uma olhada nisso. Às vezes o Jairzinho, pela genialidade dele, ele saía daquela frente de ataque e vinha compor o meio-campo. E aí, muitas vezes, o Ney saía, tinha também o Afonsinho, que era, nós vamos falar um pouquinho mais do Afonsinho lá na frente, que era um jogador também espetacular, que não era, vamos dizer assim, um titular absoluto, era mais reserva, já o Ney era mais titular, mas às vezes existia uma composição do Jairzinho voltar, fazer o meio de campo, ser escalado no meio de campo, e na frente a gente jogava às vezes com o Roberto Miranda e o Paulo César, Jairzinho voltando, a gente colocava muitas vezes o Fischer ou o Ferretti. Bom, eu não quero nem comentar as opções que a gente tinha nessa época, tá? Bem, mas no final dos anos 60, em 1969, houve uma transferência milionária do Botafogo para o São Paulo, que foi a venda do Gerson. Tanto é que o Gerson, na Copa de 70, já consta oficialmente como um jogador do São Paulo, e era mesmo, né? Então, assim, por uma questão de meses, de detalhes, o Gerson
consta oficialmente em 1970 como jogador do São Paulo e já o era. Com a saída do Gerson para o São Paulo, aí o Ney ganhou a titularidade absoluta. Absoluta não, quase absoluta, tá certo? Em qualquer time, e digo para vocês que quem conheceu os times naquela época, não é nenhum exagero dizer que em qualquer time do Brasil e talvez do mundo, o Ney seria titular absoluto. Não era no Botafogo. Sempre o Botafogo, né, com aquele DNA meio estranho. Por que que não era? Porque ele, o Ney, ele tinha uma característica de não abrir mão dos seus valores. E isso vai ser fundamental para a carreira e para a vida dele inteira, e a gente vai conhecer um pouco mais adiante, tá? Então, como ele tinha alguns posicionamentos, eu não vou dizer nem políticos, e a gente está falando de 1970, lembrando que do nosso período de exceção talvez tenha sido o período mais repressor, questão de AI-5 e etc., mas o nosso vídeo aqui não é para falar de política, é para falar de Ney Conceição, nosso homenageado de hoje. Então, eu não estou nem falando de postura política, porque naquela época não existia uma tradição, ou até condição, muito mais que tradição, de você exercer livremente suas opções políticas, como cabe em qualquer sociedade democrática, e a nossa não era naquela época. Mas o Ney, ele muitas vezes, eu não vou dizer que peitava, ele sempre foi um cara muito educado, né? Com raras exceções, ele não era um cara educado, a gente vai ver também isso um pouquinho adiante. Então, na verdade, existiam às vezes algumas determinações dos dirigentes que ele se achava no direito, e convenhamos, tinha, tá certo? De opinar. E muitas vezes essa opinião ela não era bem recebida pelos dirigentes, e aí qual era a punição? Não escalá-lo. Ou seja, uma coisa inacreditável. E na época o Botafogo tinha simplesmente um Afonsinho no banco que dava conta do recado na maior parte das vezes. Mas o Ney algumas vezes não foi escalado por conta disso, tá? Na época ainda que existia o Gerson que tinha uma postura mais low profile, mais comedida, garantia esta certa tranquilidade, muitas vezes, da não escalação do Ney, tá certo? Porque o Afonsinho compunha o meio de campo. E aí, com a saída do Gerson, o Ney Conceição foi cada vez escalado com mais frequência, porque aí não existia o Gerson, tá certo? Bem, o nosso Ney Conceição sempre foi um alvinegro, tá certo? Mas aí eu vou cometer aqui uma pequena brincadeira com ele, viu, Ney? Isso é uma brincadeira apenas, né? Então tem um traço na biografia dele dizendo que ele às vezes virava casaca para outros clubes, mas na verdade isso é apenas uma brincadeira, porque o Ney, ele em paralelo com seu talento espetacular para jogar futebol, ele gostava muito de música e tocava trompete. Ele aprendeu a tocar esse instrumento musical na época que ele estudou no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no Meier, aqui no Rio de Janeiro, tá certo? E muito mais frequente, antes dele se tornar profissional, quando ele estava nas divisões de base do Botafogo, e na época era um juvenis, tá certo? Ele dormia no dormitório dos juvenis do Botafogo, em General Severiano, e dava umas escapadas à noite para virar casaca e para outros clubes, mas eram clubes noturnos da Lapa, onde ele dava umas canjas de trompete, participava de umas sessões de música e ganhava um troco, tá certo? Voltava de madrugada para dormir com um dinheirinho no bolso.
Essa é uma história que muitos pesquisadores confirmam, mas o próprio Ney, que é um cara muito reservado, ele não fala, não confirma, mas todos sabem que é verdade. Tanto é verdade que ele teve amizades, andou no meio de pessoas do tipo Jardim Macalé, Luiz Melodia, Paulinho da Viola, Fagner, João Nogueira, Roberto Ribeiro. Essa era a galera que ele andava, que ele conheceu na noite, tá certo? Tocando o seu instrumento e participava, digamos, dessas canjas com essas feras da música popular brasileira, tá certo? Ele sempre teve uma paixão muito grande pela arte, né? Então, em outras artes, mas sem praticar, a paixão dele e o talento é a música. Ele chegou a ter amizade com Glauber Rocha, Hélio Oiticica, então era um cara de gosto refinado, né? Era, não, é, porque o nosso querido Ney ainda é vivo, não é isso? Bem, a sua grande habilidade e talento dentro do campo rendeu um apelido não muito conhecido, mas registrado historicamente, tá? Na época em que os confrontos eram muito frequentes entre Botafogo e Santos, após um Botafogo e Santos, aonde ninguém mais, ninguém menos que um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento foi marcado lealmente, implacavelmente pelo Ney e, mesmo com seu talento muito extra classe, Pelé dispensa apresentações, ele ficou tão impressionado com o Ney que passou a chamá-lo dizendo o seguinte: ele não é Ney Conceição, ele é Ney Chiclete, porque a bola, quando chega no seu pé, gruda que nem chiclete e não sai do seu domínio. É uma pena que isso é uma época em que os registros não eram frequentes, são raros e até inexistentes, para que a gente consiga ver alguns minutos da extra classe de Ney Conceição. As pessoas que viram o Ney jogar, né, são unânimes em dizer que ele tinha um senso de colocação muito apurado, ele conseguia fazer uma marcação de preenchimento de espaço muito inteligente, era muito preciso no roubo de bola, ele raramente fazia falta, e quem viu aqueles jogos daquela época classificam o nosso querido Ney como um dos mais clássicos, atenção, um dos mais clássicos e melhores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos, né? E aí recebeu uma justa homenagem no nosso Muro dos Ídolos, que vocês devem estar vendo aí a imagem, ao lado da nossa sede em General Severiano, tendo entre ele e o grande irmão, né, que ele chamava o Afonsinho de um grande irmão, um outro super craque, o Paulo César, que também foi contemporâneo dele, tá certo? Bem, se o Ney Conceição era tudo isso que eu estou tentando descrever para você, por que ele não tem uma carreira significativa na seleção brasileira? Bem, aí a gente vai começar a falar um pouquinho, mais uma vez, do Ney Conceição e o seu mundo e a sua postura, não abrir a mão dos seus valores e do tempo que nós vivíamos, tá certo? Então, nós já falamos também anteriormente, em outros episódios da série, tá certo? A mudança que houve, isso foi no episódio do Jairzinho, que eu falei sobre a genialidade que o Zagallo teve de colocar os jogadores que colocou todos juntos
eram todos do meio de campo e colocou-os no ataque. E eu mencionei que o Zagallo substituiu o João Saldanha, outro alvinegro espetacular. Quando acabaram as eliminatórias, o Zagallo pegou o time e montou todo aquele esquema que nos tornou tricampeões em 1970. E aí, mais uma vez, sem entrar em maiores detalhes, por que é que o Zagallo substituiu o João Saldanha? Questões políticas na época, tá? João Saldanha foi a vida inteira um cara comunista, assumido, e isso era uma coisa pouco tolerada na época, tá certo? Bem, quando o Zagallo assumiu, e o Zagallo já conhecia o Ney Conceição dentro do Botafogo, ele não abriu mão e o Ney foi convocado inicialmente para a preparação para ir para o México. Só que, por questões políticas, ele acabou barrando o Ney Conceição e o Brasil foi campeão com o Clodoaldo. E eu não quero criar nenhuma polêmica, o Clodoaldo foi um grandíssimo jogador. Só que, e eu vou respeitar o que eu li, porque eu era muito pequeno, né? Apesar aqui de ser o mais velho da Rádio Botafogo, 1970 eu tinha 7 anos de idade, então eu não tenho como testemunhar isso com uma opinião crítica ou vendo, não é isso. O que eu pesquisei é o seguinte, é que muitos, não vou dizer todos, até porque o Clodoaldo era do Santos, num estado importante como São Paulo, mas muitos dizem que o Ney Conceição era melhor que o Clodoaldo. O Clodoaldo muito bom, né, fez uma campanha irretocável, mas o Ney era um jogador muito mais completo, tá certo? E, infelizmente, o Ney foi cortado, não foi ao México e continuou participando da nossa grande Selefogo, como era chamada na época. Bem, agora tem um episódio que mostra o discernimento e a boa cabeça que funcionava na maioria das vezes, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, a boa cabeça e a boa formação do Ney, e ele serviu para ser, inclusive, um interlocutor e uma espécie de um embaixador junto ao Pelé. Vamos contar essa história melhor, tá certo? Bem, em 1970 ia haver um amistoso da seleção brasileira no Chile, que fazia parte da comemoração do nosso tricampeonato, tá certo? Bem, nós tínhamos sido campeões em junho de 1970, 3 meses depois ainda estavam existindo comemorações, e aí teve esse amistoso marcado com a seleção chilena. Bem, na época, de novo, tá, existiam muitos exilados políticos brasileiros no Chile, tá certo? E aí, esses brasileiros no exterior recepcionaram a nossa seleção de maneira muito ruim no aeroporto de Santiago. Jogadores foram vaiados, foram xingados. E por quê? Porque os exilados brasileiros no Chile encaravam que a seleção ela era, sem avaliar ela dentro de campo, tá? Tínhamos acabado de ser tricampeões de novo. Eram de jogadores omissos e que serviam de propaganda política para o governo Médici. E aí todos foram hostilizados e a figura principal foi o Pelé, tá? Que era o grande astro, vamos dizer assim, da academia. O Ney estava na excursão, então vocês lembram que eu falei, o Ney era convocado, ele foi punido, entre aspas, pelos posicionamentos dele, não foi à Copa.
mas nos jogos pós-Copa ele fazia parte do grupo. Jogador brilhante que era. Mais brilhante ainda nesse episódio que vocês vão saber. Então, após essa recepção horrível, uma pressão imensa, a imprensa chilena no hotel brasileiro, querendo associar o nome dos jogadores da seleção brasileira a, vamos dizer, o período de exceção que nós existíamos e, de novo, figura central Pelé, Pelé, peça de propaganda, não se manifesta politicamente, etc, etc. O que aconteceu? O Pelé, nas internas, nos bastidores, ficou muito em dúvida de participar no jogo. E aí, já no ônibus rumo ao Estádio Nacional do Chile, o Pelé disse para a delegação que não iria jogar, porque ele não compactuava com aquilo, mas também não estava aguentando e ele não era obrigado a jogar, e etc. Bem, o Ney Conceição, que tinha o respeito do Pelé, estava do lado dele no ônibus, conversou longamente com ele e convenceu o Pelé a entrar em campo. Bem, a seleção brasileira entrou em campo e aí foi uma situação sui generis muito diferente, né? Porque o público chileno, não esqueçam, a gente está falando de 1970, respeitava muito a seleção brasileira, meio que aplaudiu, não foi calorosa como quando a seleção do Chile entrou, mas aplaudiu, e a parte do público que vaiou era o público brasileiro, os brasileiros que moravam no Chile. E aí o jogo começou, e cada vez que o Pelé pegava na bola, em especial, ele era muito vaiado pelos espectadores brasileiros, mas o que aconteceu foi que aquilo serviu de estímulo para o Pelé. O Pelé fez um jogo irretocável, marcou 2 gols, e aí, mais ou menos do meio do primeiro tempo até o final do jogo, as vaias cessaram e a seleção brasileira saiu aplaudida de campo. Resultado do jogo: Brasil 5, Chile 1. Ok? Existe agora um outro episódio que mostra também o que é aquela coisa que a gente sempre faz questão de dizer, né? Nós, como alvinegros, sabemos isso muito bem. Existem algumas coisas, algumas esquisitices, vamos colocar assim, dos dirigentes do Botafogo, que a gente olha e não consegue analisar uma lógica. Então vamos lá. Em 1972, o Botafogo foi convidado para jogar um torneio em Cádiz, na Espanha, né? Então, vamos lembrar que a gente está no começo da década de 70, o Botafogo ainda tinha uma fama enorme e ainda tinha um time com um nível equivalente aos melhores do mundo para jogar qualquer torneio. Então ele foi convidado para esse torneio, onde iriam participar simplesmente Benfica, Bayern Munique e Atlético de Bilbao. Ok? Bem, quando nós saímos daqui, nós, que eu quero dizer, a delegação alvinegra, nós tínhamos acabado de perder a final do Campeonato Carioca de 1971, tá certo? Então eu não vou recordar esse jogo, é um gol polêmico até hoje. Vocês que estão nos acompanhando, muitos conhecem essa história de um gol polêmico no finalzinho do jogo a favor do Fluminense. Mais uma vez, o motivo desse nosso programa é falar no Ney, não desse jogo, mas o que aconteceu? Isso criou um trauma muito grande, tá certo? E aí, a comissão técnica, não sei se por decisão própria ou pressão dos dirigentes, resolveu, entre aspas, punir alguns titulares absolutos. Simplesmente, Ney Conceição, Carlos Alberto Torres, Carlos Roberto foram, entre aspas, punidos, viajaram para Cádiz, né, mas ficaram no banco de reservas. E aí, o jogo inicial do torneio foi contra o Benfica.
Terminou o primeiro tempo 3-0 Benfica. E aí aquelas coisas que só aconteciam naquela época, ainda acontecia no começo da década de 70. Ao terminar o primeiro tempo, o Eusébio, super craque do Benfica, né, ao sair em direção ao vestiário no intervalo, virou-se para a comissão técnica do Botafogo, porque ele conhecia e sabia que os titulares estavam no banco, e disse o seguinte: olha só, se os titulares não entrarem em campo, nós do Benfica vamos entender isso como um desrespeito e eu vou aconselhar a todos como capitão para que o Benfica abandone a partida. Isso é verdade, isso está registrado. O que aconteceu no segundo tempo? O Botafogo, utilizando-se da questão do amistoso, botou 4 titulares que estavam no banco de reservas em campo, dentre eles Ney, Carlos Alberto Torres, Carlos Roberto, e aí o jogo terminou 3-0, ou seja, o placar não se movimentou no segundo tempo, e aí o Ney, do alto das suas tiradas do seu mundo, disse o seguinte: olha só, o jogo foi 0-0, tá? Porque o primeiro tempo não valeu, ok? Bem, o Botafogo perdeu esse jogo para o Benfica e foi disputar o terceiro lugar do torneio, alguns dias depois, contra simplesmente o Bayern Munique, que foi base para a seleção campeã mundial em 1974, tá? Aquele Bayern de Munique tinha simplesmente Maier, Breitner, Beckenbauer, Miller. Quanto é que foi o resultado desse jogo? Botafogo 4, Bayern Munique 2. Os nossos gols foram anotados por Fischer, Roberto Miranda e Ferretti fez 2. Bem, agradecendo aí a paciência de vocês que já estão há mais de meia hora comigo, agora eu vou chegar ao final da nossa história contando um pouco mais da grande personalidade do nosso Ney Conceição e por que ele vivia no mundo dele, ok? Bem, em 1972, após o Campeonato Brasileiro, o Ney Conceição foi eleito pela imprensa como o maior toque de bola do Brasil, tá? E ele marcou o nosso gol de classificação para as finais do Campeonato Brasileiro de 72, num jogo histórico em 20 de dezembro de 1972, Botafogo e Corinthians. O Botafogo começou perdendo de 1-0 e nós ganhamos de 2-1. Quem fez os nossos gols? Jairzinho e Ney Conceição. Bem, infelizmente nós fomos vice-campeões em 72, empatamos com a Academia Palmeirense na época, tá certo? Mas nós tivemos esses confrontos das finais e nos enfrentamos também na Libertadores da América. Bem, as atuações de Ney Conceição contra o Palmeiras, em especial, chamaram tanta atenção dos dirigentes palmeirenses e do próprio genial Ademir da Guia, que o próprio Ademir internamente falou que o Ney era um jogador espetacular e que se encaixaria com perfeição na academia palmeirense, ok? Então aí houve uma conversa entre os dirigentes do Palmeiras e do Botafogo. O Palmeiras fez uma oferta, na época, irrecusável para o Botafogo e para o Ney, e tudo estava certo para o Ney ir para o Palmeiras, ok? Bem, naquela época, e aí vamos lá ao lado da personalidade do Ney Conceição, a sua paixão pela arte, pela música. O Ney, ele era habitué, figurinha frequente, aonde? No Cantinho do Vovô. O que era o Cantinho do Vovô? Era a comuna dos Novos Baianos, né, que existia aqui no bairro da Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Então, Baby Consuelo, Pepeu, Moraes Moreira,
todo esse pessoal que fazia parte da comuna, Caetano Veloso, Gal Costa, ele ia e ficava lá nos finais de semana. E aí não mudou a sua rotina, ok? Ele iria se apresentar, já existia uma coletiva de imprensa convocada domingo para a apresentação do Ney Conceição. Dirigentes palmeirenses, imprensa paulista, e o Ney não mudou a rotina dele, não. Sexta-feira à noite, o Botafogo não ia jogar, ele foi lá conviver com os novos baianos. Aí amanheceu sábado lá, e aí resolveu simplesmente não ir no domingo. Dizem que os próprios músicos disseram, olha, tem coletiva de imprensa, tem dirigentes, torcedores palmeirenses aguardando você, uma apresentação formal que já foi anunciada. Aí ele disse, olha, eu resolvi não ir, não quero. Então ele, digamos assim, desperdiçou talvez uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, de ser reconhecido, inclusive, mais ainda pela imprensa paulista. Não esqueçam que tinha o Clodoaldo no Santos, né? E simplesmente não foi. O contrato foi cancelado antes mesmo de ser assinado, e ele continuou no Botafogo, ganhando menos, mas aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Bem, quais são os números, né, do Ney Conceição no Botafogo? Né? Ele foi campeão carioca juvenil em 66, foi campeão do torneio Ramon Carranza, foi campeão da Taça Guanabara, do torneio de Caracas de 67, foi bicampeão carioca, aliás, da Taça Guanabara, bicampeão também, campeão do torneio hexagonal do México, bicampeão do torneio de Caracas, fez parte do nosso elenco que nos deu a Taça Brasil, o nosso primeiro título brasileiro, e jogou a última partida no nosso elenco em 7 de dezembro de 1974, num jogo contra o Fluminense. Fez uma carreira de 340 jogos, envergando a nossa camisa, marcando 13 gols. Bem, e qual foi o fim de carreira do nosso Ney, né? Ele se transferiu em 1975 para o CSA, tá certo? E aí lá ele mostrou uma característica muito forte da sua personalidade, na qual ele vivia no seu próprio mundo, tá? Então, assim, reportagens na época dos jornais alagoanos diziam o seguinte, que ele era uma pessoa espantosa, quase que como com uma dupla personalidade. Ele dentro de campo, além da sua categoria extra classe, ele exercia uma capacidade de liderança, de cobrar os companheiros, sempre de maneira respeitosa, tá? Mas ele tinha uma liderança natural, mas fora do campo, na concentração, ele oscilava entre o silêncio total e quase um comportamento não muito agradável, né? Então, era muito estranho, né, essa personalidade do Ney Conceição, que queria se isolar, muitas vezes era ríspido fora do campo. Dentro do campo, era um cara de postura irretocável, não só técnica, e todo mundo descreve ele como um bom pai, um bom marido, um sujeito responsável, mas ficava essa relação de, digamos assim, de amor e ódio com a torcida alagoana, tá certo? Que ora ficavam maravilhados com o futebol dele, ora ficavam espantados com essa postura. Talvez o episódio mais incrível dessa mudança de humor e dessa oscilação quase, vamos dizer assim, antagônica, né? De um extremo ao outro, né?
foi o seguinte, foi uma viagem que o CSA fez para jogar contra o Santos em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro na época, e aí numa conversa que o técnico Laerte Doria queria ter no hotel, convocou uma reunião com os jogadores, o Ney simplesmente não apareceu, e aí quando o supervisor foi procurá-lo, ele disse o seguinte, não, se o técnico quiser falar comigo, que ele vem aqui no meu quarto, eu não vou descer não. Estou aqui, não quero falar com ninguém. E aí ele foi afastado do time por causa disso. Aí eu pergunto, alguém sabe porque ele fez aquilo? Não, talvez nem ele, tá certo? Então ele tinha umas posturas estranhas. Mais uma vez, nessa coisa do hotel, ele fez algumas coisas estranhas, como por exemplo, entrar no elevador do hotel e chegar para tomar café da manhã sem camisa, o que na época era um escândalo e não tinha nenhuma lógica para se fazer isso. Era uma postura estranha e quem o convenceu a mudar era um amigo muito próximo dele, que se chamava Torino, e conversou com ele de portas fechadas, e aí ele mudou desse tipo de coisa. Mas esse jogo do Santos, ele não jogou, né? Então o Ney Conceição, ele tem essa personalidade estranha de ser arredio, de ser introspectivo, muitas vezes desiste de falar com alguém, às vezes ele mostra um semblante muito amargurado, muito triste, e quem o conhece diz que nessas horas só a sua esposa, a Dona Maura, é quem ajuda e o faz, digamos, recobrar um pouco mais a alegria de viver. Mas, no fundo, o Ney tem sido feliz na sua vida, é o que todos que convivem com ele dizem. E aí fica um pouco dessa recordação dessa personalidade diferente, que vive num mundo próprio, né? Antagônica muitas vezes, mas fica sempre a imagem do cara que cobra, fala grosso com os companheiros dentro de campo, mas sempre educado, mas ao sair de campo ele volta ao seu mundo interior. Não gosta de ler jornal, não gosta de ler livro, não vê televisão e se permite apenas a curtir a sua música. Então, se for um samba, ele escuta e fica sorrindo. O Ney foi campeão, tá, alagoano, em 1975 pelo CSA. Então, me cabe aqui agora, né, após um pouco mais de 40 minutos, e mais uma vez agradecer a paciência que vocês têm de me escutar. Espero que eu tenha passado um pouco a personalidade e, em especial, a grande qualidade que esse genial Ney Conceição desfilou pelos gramados vestindo a nossa linda camisa alvinegra. Não me cabe aqui criticar nem saber por que ele demonstra essas oscilações de humor. O que importa, como eu disse aí na chamada, que o Ney Conceição, que é um craque que vive no seu mundo, conseguiu nos entregar brilhantes momentos dentro de campo com a camisa alvinegra. Ney, que é vivo até hoje. Ney, em nome da torcida alvinegra, eu agradeço demais você ter desfilado a sua extra classe com a camisa alvinegra e, respeitando muito o cidadão Ney Conceição, continue sendo feliz à sua maneira, Ney. Felicidade é uma coisa, é um sentimento muito pessoal. Então, continue sendo feliz. Muito obrigado em nome de toda a torcida alvinegra. E a vocês, espero
que eu tenha conseguido transmitir um pouco de quem foi esse craque Ney Conceição, que ficaram comigo até agora. Muito obrigado, até a próxima e saudações alvinegras. Até a próxima.